Boa noite a todos. Então, hoje à noite nós vamos ter o seminário do Ayrton Polon, que vai nos falar sobre semeadoras com controle para a taxa variável de sementes e fertilizantes. Boa apresentação, Ayrton. Obrigado, professor. Boa noite a todos os colegas e aos demais. Vou compartilhar a tela aqui. Por gentileza, vocês confirmem se estão vendo. Sim, estamos vendo. Ok. Então, a apresentação então do meu trabalho vai ser avaliação de produtividades em uma semeadora com sistema de transmissão através de motores elétricos, tá? Meu nome é Ayrton Polon, sou tecnólogo em agronegócio, tenho MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e sou especialista em agricultura de precisão pela Unileia. E agora mestrando no curso de agricultura de precisão pela UFSM. Então, os objetivos desse trabalho, então, foram realizados na última safra, tá? Foi avaliar a produtividade da cultura da soja em função de dois sistemas de acionamento na semeadora: a transmissão mecânica e a transmissão através de motores elétricos. Isso é na mesma máquina, em um momento montado com um sistema mecânico e um segundo momento com um sistema através de motores elétricos. Dentre as inúmeras variáveis que poderiam ser avaliadas nesse processo de desenvolvimento do trabalho, se limitou em avaliar o coeficiente de variação nos dois sistemas, nos dois tratamentos que a gente vai chamar aqui, tratamento para transmissão mecânica e acionamento elétrico, avaliação de produtividade e depois, em um segundo momento, avaliação de um recurso que é disponibilizado no sistema com motor elétrico, que é a compensação de curvas. Tá? Então, a máquina possibilita fazer esse trabalho, e aí a gente fez uma avaliação também nesse sentido aí. Atualmente, as necessidades, tanto agrícola quanto em qualquer ramo, é sempre aumentar a produtividade e diminuir os custos, né? Isso é uma exigência em qualquer mercado e com o passar do tempo, essas exigências aumentam mais, né? Na agricultura não é diferente, a necessidade de se aumentar a produtividade cada dia é maior, né? Porém, ela tem que vir com a sustentabilidade também, né? O aumento da produtividade ele deve ser sustentável e não exaurir todas as reservas que a gente tem de solo e recursos e outros, né? Para que as próximas gerações, enfim, não sofram as consequências de certas atitudes tomadas no presente, né? Então, o aumento da produtividade deve ser consciente sempre de forma sustentável. A redução de custos é fundamental. Isso deve estar sempre em primeiro ou segundo lugar na tomada de decisão dos gestores das fazendas, né? E para isso se deve ter eficácia nos processos, né? Processos hoje em dia mal executados ou de forma equivocada acarretam muitas consequências, principalmente financeiras, né? Então, hoje em dia, não se tem mais espaço para errar, né? E essa eficácia, esse aumento de produtividade, redução de custos, depende de tecnologia, né? Cada vez mais a tecnologia faz parte do nosso dia a dia e certamente vai continuar fazendo, né? Para os próximos anos aí, com uma inserção cada vez mais forte, principalmente no meio agrícola, né? Essa tecnologia está trazendo automação os equipamentos para as máquinas agrícolas, né? Cada vez mais a gente vê sistemas automatizados. Começou lá com o GPS, o piloto automático, e hoje em dia a gente já vê máquinas, equipamentos aí fazendo colheita, plantio, enfim, autônomos, né? Então isso é uma tendência e vai vir com força para os próximos anos aí.
né? Porém, toda essa tecnologia ela deve ter usabilidade, né? O operador, enfim, quem vai trabalhar com essas tecnologias, ele precisa ter uma interface amigável, né? Ele precisa conseguir trabalhar com as máquinas, com a tecnologia de forma objetiva e prática, né? Isso não pode ser um empecilho no desenvolvimento da atividade dele lá, né? Então, elas devem ser versáteis também para atender todos os tipos de operadores que se tem no mercado. A gente sabe que o Brasil é muito grande e, dentre os operadores, a gente tem uma diversificação de conhecimentos, vamos dizer assim, de culturas, que começa desde os mais avançados em conhecimentos até os operadores que não têm tanto conhecimento assim, né? São mais leigos nessa questão de tecnologia. Então, a versatilidade dos sistemas aí deve ser sempre considerado para que atenda todo esse público aí que vai operar o sistema, né? O conhecimento, então, já só um segundo aqui que dei uma barbeirada aqui, não coloquei o carregador. Desculpa aí. Então, esse conhecimento também deve ser repassado aos operadores, enfim, então, qualquer tecnologia que vai para o campo, o treinamento é fundamental, né? Esses operadores devem receber esse treinamento e conhecer o equipamento que tem em mãos para ter o máximo de retorno desse equipamento, né? Para isso, precisa mudanças de percepção, e isso vale também hoje para os gestores, né? A gente vê que tem muitas tecnologias, e o William comentou em um seminário anterior sobre o EDIT, que é uma tecnologia que tem muito valor agregado, assim como os motores elétricos para semeadoras, tem um valor agregado bem alto. E a percepção de valor de muitos empresários, gestores, enfim, tem que mudar também, porque se a gente pensar apenas no custo que vai ter na compra desse equipamento, é um ponto de vista. Mas a gente tem que ter em mente também que esse equipamento vai trazer muitos retornos e, inclusive, é um investimento e não um custo, né? Ele vai se pagar e, no decorrer dos anos, aí vai trazer mais rentabilidade, mais dinheiro no bolso do produtor. Então, isso deve estar em mente sempre quando for fazer algum negócio, implementar alguma tecnologia, essa relação de custo-benefício. Então, algumas percepções devem mudar aí, o que a gente percebe no mercado. E a tomada de decisão, né? A tomada de decisão cada vez mais se torna importante e as ferramentas que se tem disponíveis hoje e que vão aparecer nos próximos anos aí são fundamentais para isso. Uma tomada de decisão bem assertiva resulta lá na frente num retorno econômico considerável para o produtor, né? E a mão na massa, né? Isso não tem como fugir. O negócio é ir para o campo mesmo, sujar a botina, remangar a manga. Hoje em dia a gente vê muito estudante se formando na graduação e preocupado com o mercado de trabalho, agrônomo, enfim, se as máquinas vão substituir o trabalho do agrônomo, do técnico agrícola, enfim. E isso aí eu, na minha percepção, não vejo dessa forma. Eu vejo que a tecnologia vem complementar as necessidades da agricultura atual, né? O agrônomo sempre vai ser necessário, assim como qualquer outro profissional dentro da sua área. Porém, obviamente, os profissionais vão ter que se reciclar, vão ter que buscar conhecimento, né? E talvez o trabalho que ele vai ter daqui 5, 10 anos não vai ser o mesmo que ele tem hoje. Então, ele tem que estar sempre buscando conhecimento, buscando aprendizado para trabalhar, interagir com essas tecnologias que vão ser disponibilizadas ao longo do tempo aí. Então, aqui é só uma introdução aí do que o mercado hoje está buscando, o que o mercado precisa, né? E para entrar no assunto aqui agora, então, sobre a semeadora, né? Então, vou dar uma introduzida aqui, falar um pouco sobre as semeadoras, o processo de funcionamento delas, porque
pode ser que tenha alguém que está assistindo aí que não tem muito conhecimento, não é muito familiar com essa máquina, né? Então, a gente tem a semeadora. Eu acho que vocês estão vendo aqui o mouse, né? Vou tentar mostrar aqui com a setinha do mouse. O princípio básico de funcionamento de uma semeadora é a roda que faz um movimento em contato com o solo, né? Então, o contato da máquina com o solo em deslocamento, ela vai girar a roda. Essa roda vai transmitir esse movimento por uma corrente para um outro eixo, tá? E esse eixo pode ter ou não redução aqui ou ampliação de RPMs, né? Então, se aqui tiver uma engrenagem maior e aqui uma menor, aqui vai rodar mais do que aqui. Então, isso aí é uma ampliação. E, ao contrário, é uma redução, né? Aqui vai ter um conjunto chamado pinheirinho, que depois a gente vai discutir, é mais conhecido no meio agrícola como pinheirinho ou recâmbio, né? Que aqui você faz a alteração para a combinação de engrenagens aqui para determinar uma taxa de aplicação, uma dose, tanto de fertilizante quanto de semente, tá? Então, essa transmissão vai para o fertilizante e outras correntes levam essa transmissão para o dosador de semente. Então, a semeadora, ela a estrutura básica dela, assim, ela é a mesma há 40 anos, 50 anos, né? O que tá mudando são partes pontuais da máquina, e hoje em dia o que mais se discute é a parte de dosagem de semente e a parte de dosagem de fertilizante. E são dois componentes essenciais que precisam garantir a dosagem exata desses insumos, porque hoje a semente e o fertilizante, somente os dois, representam 50% ou mais até do custo de plantio. Então, no processo de plantio aqui, não chega a 50%, mas a gente, colocando a questão operacional da semeadora, enfim, do trator, mão de obra, isso aí passa de 60%, né? Então, no processo de plantio, o custo de investimento para a implantação de uma lavoura passa de 60%. Tá? Então, essa seria uma transmissão mecânica, né? Aqui seria a parte da adubadora, então, que é a parte do fertilizante, é claro, considerando só a parte superior aqui, porque a parte inferior aqui da transmissão serve para acionar os dois componentes da máquina, que é o dosador de fertilizante e o dosador de semente, né? E aqui seria a parte da semeadora, então, que é a responsável por garantir a dosagem de semente adequada e depositar no solo também. A semeadora, então, ela deve garantir uma boa plantabilidade. O que é a plantabilidade? A plantabilidade atualmente está sendo uma questão bem discutida e cada dia mais ela se torna importante nesse processo, visto que as cultivares atuais e que vêm surgindo, elas têm muita tecnologia e um alto potencial produtivo, né? Mas para essas cultivares expressarem esse potencial produtivo ou garantirem altas produtividades, elas dependem dos processos a seguir a partir da, vamos dizer assim, entre aspas, fabricação dessa semente, né? Da produção dessa semente. Então, não adianta uma semente ter um alto potencial de germinação e um alto potencial de vigor se eu aplico ela de maneira errada lá no campo, com um coeficiente de variação alto, semente por cima do solo ou muito profunda, né? Isso aí vai interferir diretamente na produtividade. E da mesma forma, não adianta eu ter a melhor máquina do mundo, com a melhor tecnologia, aplicando tudo de maneira adequada, se eu estou jogando uma semente de péssima qualidade lá, com um teor de germinação ruim, um teor de vigor baixo também, ou pode ser um bom, outro ruim, mas no momento do plantio é que a gente, vamos dizer assim, estabelece o teto produtivo da lavoura, combinando essas variáveis aí, semente de boa qualidade, fertilizante de boa qualidade, na quantidade correta, e a semeadora operando com uma boa plantabilidade. Então, dentro dessa plantabilidade, se encaixam vários fatores. Tem alguns professores, alguns profissionais que elencam 2, 3, 4 fatores na plantabilidade. Eu acho que são muito mais, porque todos os fatores que interagem durante o processo de semeadura
no meu ponto de vista, fazem parte da plantabilidade, que é o corte da palha. A semeadora precisa fazer o corte adequado da palha, a abertura do sulco, né? A dosagem de fertilizante adequada, e aí essa dosagem de fertilizante ela também deve ser não só bem dosada, mas ela deve ser conduzida ao solo de maneira adequada, que não haja interferência nenhuma aqui que faça com que em alguns pontos caiam uma grande quantidade de fertilizante, em outros pontos falte esse insumo, né? Dosagem de semente da mesma forma, garantir que caia a quantidade certa, a população por hectare lá, ou sementes por metro, sem falhas e sem duplos, né? E depois também a condução até o solo, para que fique numa condição adequada para o fechamento do sulco, né? Essa profundidade, então, ela deve ser uniforme também, ela não pode variar muito em profundidade, porque isso aí interfere também na questão de germinação, em emergência dessa semente, dessa planta, né? E isso aí interfere também em produtividade. O fechamento adequado de sulco, sem que tenha torrão em cima da semente, enfim, ou a própria palha dentro do sulco, que vai dificultar o contato da semente com o solo, e aí permite a entrada de fungos, enfim, outros problemas que podem dar na questão de germinação. E a parte aqui de compactação, eu coloquei entre aspas, que na verdade não é uma compactação, né? É o compactador da máquina que vai fazer o trabalho de ajustar esse solo em cima da semente para que ele tenha o máximo contato com o solo, para que ele possa germinar e emergir dentro do mínimo tempo possível, né? Tudo isso também está diretamente ligado à velocidade de plantio, né? Então, a velocidade hoje ela é um dos principais fatores da lista lá, se não o principal. A velocidade de plantio interfere diretamente em todo esse conjunto de plantio, de semeadura, né? Então, tem alguns fabricantes de dosadores de semente, principalmente. Fertilizante nessa parte não é tão complicado assim, mas é a semente, que estão colocando no mercado aí dosadores que são capazes de fazer uma boa dosagem de sementes até 16 km por hora ou até mais, em alguns casos. Eu acredito que se tenha tecnologia para fazer isso, né? Esses componentes aí são muito tecnológicos e eu creio que eles consigam fazer. O problema é que não depende de todo um conjunto que trabalha em harmonia. A gente não pode pensar em uma variável separada, e sim, lá no campo, é a máquina fazendo todo o trabalho de abertura da palha, ali, corte da palha, abertura do sulco, todos esses itens que a gente comentou, e tudo isso de maneira correta, precisa, eficiente, né? E que isso aí também vai mudar na mesma máquina, dependendo da condição de solo, umidade, enfim, condição de palhada, quanta palha tem nesse solo, se tem palha, se não tem, tudo isso interfere diretamente no processo de semeadura. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Não é uma receita de bolo, né? Aqui está só isolada a parte de transmissão da máquina, só para exemplificar, né? E aqui tem o Schmalz, em 2014, em avaliação de semeadoras pneumáticas e mecânicas no plantio de soja na região do Paraná. Ele evidenciou em 30 e poucas máquinas que ele avaliou, não, desculpa, foi em 7 máquinas que ele avaliou, o CV médio ficou em 45%, o CV, o coeficiente de variação, né? Ficou em 45% nas máquinas pneumáticas e 71% nas máquinas pneumáticas, né? 45% nas mecânicas e 71% nas pneumáticas, desculpa. Tá? Então, o que isso aqui quer dizer? Que hoje no Brasil, a grande maioria das máquinas que se tem rodando no campo são mecânicas. E essas máquinas estão trabalhando, não digo a 70%, mas a 60%, 50% e lá vai pedrada aí,
tranquilamente trabalham com esse coeficiente de variação aí, tá? Aqui a questão de regulagem, então, né, que eu tinha comentado antes, os pinheirinhos, o recâmbio da máquina, né? Então a gente vai ter um recâmbio desse para fertilizante e outro para semente, né? E aí, baseado numa tabela que está já pré-elaborada na fábrica, fixada na máquina, se seleciona o conjunto de engrenagens adequado, se faz essa seleção para aplicar a população ou quantidade de fertilizante em quilos por hectare que se deseja. Mas aqui se tem um problema, e a maioria das máquinas apresenta isso, eu diria 100%, que essas tabelas aqui, elas funcionam muito bem para semente, mas para fertilizante, elas apresentam muitos erros, porque o fertilizante que a fábrica lá, o pessoal da engenharia usou para fazer essa tabela, eles são 3, 4 tipos de fertilizante. E hoje no Brasil a gente tem mais de 500 tipos de fertilizante. E cada fertilizante tem um peso específico diferente, tem um grânulo diferente, tem inúmeras variáveis que interferem nessa distribuição, né, nessa dosagem do fertilizante. Então, uma mesma combinação de engrenagem para um fertilizante vai dosar a quantidade correta e para outro tipo de fertilizante vai acontecer erros para mais ou para menos. Isso é comum de acontecer no campo. Aqui tem um trabalho do IAPAR, que foi realizado em lavouras do Paraná e do Mato Grosso. Aqui sim foram avaliadas 35 máquinas semeadoras entre pneumáticas e mecânicas, e eles chegaram à conclusão que 22,9%, 23% dessas máquinas ou desses produtores que regulam essas máquinas, dos operadores, estavam errando entre 10% e 20%, né? 17% desses operadores, dessas máquinas, estavam errando em mais do que 20%. E 60% das máquinas estavam errando, então, até 10%. Mas, na média geral, em sementes, eles estariam... o desejado seriam 13,5 sementes por metro, mas, na realidade, lá no campo, estava caindo 13,2 sementes. Então, aqui a gente tem um erro de 0,3 sementes por metro, né? Então, dentre esse universo de semeadoras que foi avaliado, 35, teve um erro máximo aqui de 48%. Então, teve semeadora lá que estava plantando com 50% a menos da dose recomendada, né? Então, é um valor muito alto. Isso aqui, com certeza, vai impactar em produtividade, né? E se a gente fizer uma conta simples aqui, ó, 0,3 sementes, isso aqui significa 6.667 plantas em 1 hectare. Se uma planta produzir 10 gramas, que não é um valor muito alto, isso significa 66 quilos. Hoje a gente está produzindo, nesse erro aqui, de regulagem, de configuração de máquina, cerca de 1,1 saco a menos por hectare. Quando se fala em fertilizante, 36%, 36,4% erram até 10%. 33,4% erram de 10% a 20%. E 30% erram mais do que 20%. Então, também, a maioria desejava, lá na média, 240 quilos por hectare, mas estavam aplicando 224. Então, aqui o máximo também, tinha um produtor lá que estava errando 71% em relação à dose que ele queria aplicar. Então, tudo isso daqui são variáveis que interferem diretamente na produtividade, com certeza, né? Então, esse coeficiente de variação aí, e nas lavouras, essas imagens aqui, não é fora do comum a gente perceber, visualizar esse tipo de plantio de stand de cultura na lavoura, né? Aqui tem um trabalho da Connect Farm aqui, que foi apresentado pelo professor Santi em um seminário, um treinamento, falando que a cada 10% ou mais de 10% no coeficiente de variação significa menos 3,5 sacas por hectare, né?
Aqui também ele elenca que a cada falha de uma planta num metro quadrado significa perda de 190 a 245 quilos de soja por hectare. Então, vocês vejam que hoje, com os cultivares que a gente tem para se trabalhar e o que está aparecendo de material novo aí no mercado, eles são muito sensíveis à população, assim, sensíveis aos tratos culturais. Então, tudo isso acaba interferindo diretamente lá no objetivo final do produtor, que é a produtividade, que é colher soja e aumentar a sua rentabilidade. Antigamente, o coeficiente de variação, ninguém nem sabia o que era, porque você aplicava 25, 30 sementes num metro linear, isso aí vai dar uma semente muito próxima da outra. Então, erros aí eram praticamente insignificantes. A questão de falha era mais evidente, então, né? Mas mesmo assim, as plantas, como se fala muito ainda hoje em dia, compensa. Mas a gente percebe que pelos trabalhos aí, pelas publicações que tá sendo vinculado aí, que interfere sim, e em muitos casos é bem significativo, né? Aqui também um dado da Connect Farm também falando sobre a questão de milho, né? Então, a cada 10% ele está falando em 6,4 sacos a menos em produção, né? Então, vejam que isso tudo interfere bastante na questão de produtividade, que são erros lá no plantio, como a gente comentou antes, né? Aqui também tem uma publicação da Agrofarm aí, falando de um experimento que eles fizeram lá em Cerejeiras, em Rondônia, simulando essa questão de coeficiente de variação e índice de precisão, né? Como nós vamos falar de coeficiente de variação depois na sequência, eu vou focar mais no coeficiente de variação, tá? Aqui, com um índice de precisão de 90 a 100, ou seja, até 10% no coeficiente da variação, para essa cultivar aqui, a Ultra, eles produziram 77,19 sacas por hectare. Tá? Para essa outra variedade aqui, a TMG, 69,27 sacas por hectare. E aí, na medida que eles foram aumentando o coeficiente de variação ou diminuindo o índice de precisão, a produtividade começou a decrescer. Tá? E vejam que lá, com mais de 60% no coeficiente de variação, que é um dado lá que o Schmalz também apresentou antes, que a média das máquinas avaliadas lá foi em torno de 70%. Então, vocês vejam que com mais de 60% no coeficiente de variação, para a variedade Ultra houve um decréscimo de produtividade de 12 sacos a menos por hectare. E na TMG, 7 sacas a menos por hectare. Então, vejo que é um valor muito elevado, tá? É um valor considerável e que isso aqui, na mão do produtor, aí se você multiplicar isso pelo número de hectare, é um valor bem significativo, né? Aqui entra a parte do acionamento elétrico, então, a máquina acionada por motores elétricos e que um dos objetivos dessa tecnologia é eliminar essas variações que se tem no sistema mecânico, né? Então, se eliminando toda a transmissão da máquina, é possível eliminar alguns pontos também aí de variação na questão da semeadura, né? Então, o motor elétrico, a parte do sistema elétrico de acionamento de semeadoras, ele é composto basicamente pelos motores elétricos, tá? Nesse caso aqui, nessa simulação aqui, nessa imagem, nessa montagem aqui que eu fiz, e que é o que vai ser trabalhado na experimento ali, esses motores são motores da Roy Technology, né? São motores usados para acionamento do fertilizante e também da semente. E aí ele tem dois modelos, depois vocês vão ver na próxima máquina um outro modelo para o acionamento da semente, né? Aqui é só ilustrativo, né? Mais didático, tá? Então, motores para fazer o acionamento da semente, motores para fazer o acionamento dos usadores de fertilizante, sensores para fazer a contagem, tá? Cabeamento para levar energia e comunicação, um sensor de posição para dizer quando a máquina está levantada ou abaixada, distribuição de energia que vem da bateria
garantir que essa energia chegue com qualidade para os motores. Uma controladora, que no caso da ROY aí pode ser isobus ou proprietária, e um display que vai lá dentro da cabine do trator para fazer a interface do usuário com o equipamento. Aí ele apresenta todos os dados de plantio e também a possibilidade de fazer toda a configuração da máquina, regulagem, conforme necessário. Aqui a outra variável que a gente vai falar também, que foi avaliada nesse trabalho, que é a compensação de curva, né? E essa só é permitida com um sistema como esse, elétrico, né? Aqui tem uma exemplificação do que seria essa compensação de curva para quem não tem noção do que a gente está falando, né? Então, a máquina sem compensação de curva, que é essa da esquerda, ela pega basicamente a velocidade pelo centro da máquina, né? Então, a taxa que eu determinei lá de semente e fertilizante vai ser baseada pelo centro da máquina, que é onde o trator, a antena GPS, está se deslocando lá e está me dizendo qual a velocidade de deslocamento. Porém, a máquina é mais larga que o trator, né? E quanto mais larga for essa máquina, maior será essa diferença entre a linha interna e a linha externa. Na verdade, aqui a gente está aplicando, quando a gente trabalha sem compensação de curvas, a gente está trabalhando com uma taxa para cada linha. Porque do meio da máquina para o centro da curva, a cada linha que passa, o motor está rodando mais rápido. Ou se não for um motor elétrico, for uma transmissão, por exemplo, aqui está rodando mais rápido do que aqui, né? Ou seja, desculpe, aqui para o lado de fora está rodando mais rápido do que aqui dentro. Porém, os dosadores estão recebendo a informação da linha central da máquina. Então, aqui está ficando uma população abaixo do recomendado e aqui está havendo uma concentração de semente. Então, vocês vejam que a taxa de aplicação também muda, né? Quando você tem a compensação de sementes, que é essa imagem da direita, todas as linhas vai ser calculada a velocidade para cada uma das linhas e cada uma das linhas vai aplicar a dosagem adequada de semente, garantindo que o espaçamento entre sementes seja em todas as linhas iguais e também a população seja a mesma durante a mesma passada da máquina. Isso aqui é uma imagem de aplicação, né? É um mapa as applied, que a gente chama, né? O mapa do aplicado, com um sistema com compensação de curvas, né? E um sistema sem compensação de curvas, né? Aí você vê aqui em vermelho a baixa concentração de população nas linhas externas e uma grande concentração de população na linha interna. Isso aí a gente avaliou e vai ter os dados de produtividade depois na sequência. Essa aqui é a área de experimento, onde foram realizados os experimentos, né? Então, essa parte colorida aqui são as parcelas para avaliação dos dois sistemas, a transmissão mecânica e o acionamento através de motores elétricos, né? A compensação de curva foram avaliados dentro do talhão mesmo, inclusive a que está aqui no trabalho foi nessa área aqui, e tem também um gráfico que eu vou apresentar que foi feito uma avaliação em um outro talhão. A máquina usada para o experimento foi essa daqui, uma Semiato 1517, uma SHM. Desculpa. E o motor utilizado, como eu comentei antes, é um motor menor, tá? Que esse é um motor para a linha de semente mesmo. Então, ele foi montado com os motores e foi deixada a parte mecânica da máquina. Então, para as parcelas onde que a gente testou a parte mecânica, a transmissão mecânica, a gente desconectou o cabo da bateria dos motores, deixando ele girar livre e fez o acoplamento da correia aqui, né? A gente colocou a correia. Aí, para fazer as parcelas com acionamento elétrico, através dos motores, a gente tirou as correias e o motor passou a fazer esse acionamento. Desculpa.
Desculpa aí. Engasguei comigo mesmo, que nem diz a Dilma. Vamos lá. Então, aqui, a gente tem a parte estatística, né, desse experimento. Aqui a gente tem os tratamentos, então, tratamento com motor elétrico e tratamento com a transmissão mecânica. As letras minúsculas nas colunas, se são iguais, é porque os tratamentos foram iguais, não se diferenciaram, a 5% no teste de Tukey. Desculpa aí, mas eu ainda estou engasgado. E as letras maiúsculas, elas, se elas forem iguais, elas dizem que não houve variação dentro da variável, dentro do próprio tratamento. Então, a gente vê que a produtividade aqui, houve diferença significativa entre os dois sistemas, porém, dentro do mesmo sistema não houve diferença significativa. Se a gente pegar os dois tratamentos, sistema por acionamento mecânico e elétrico, dentro das variáveis, todos eles teve diferença significativa. Sempre com a maior produtividade para o sistema de motor elétrico. E aí, quando nós avaliamos a questão do coeficiente de variação desses dois sistemas, desses dois tratamentos, a gente tem o resultado que, entre um e outro, na média, o elétrico foi melhor, porque o coeficiente de variação foi menor, houve diferença significativa, né? E em relação às variáveis dentro do tratamento, não se diferiram, porém sempre as coeficientes de variação dentro do sistema elétrico foi menor do que no sistema com a transmissão mecânica. E se a gente comparar as variáveis dentro de cada tratamento, a 4 por hora foi igual, não se diferenciou. A 5 por hora, aqui já teve uma diferença significativa, a 5%, teste de Tukey. A 6 por hora também não houve, e a 7 por hora teve uma variação significativa, né? Aqui está o gráfico para visualizar, para melhor visualizar a questão do coeficiente de variação. Então, à medida que aumenta a velocidade, vocês vejam 4, 5, 6 e 7 km por hora, na medida que aumenta a velocidade, aumenta o coeficiente de variação para as duas máquinas, nos dois casos, né? Aqui a gente percebe que na elétrica, com os motores elétricos, ela não foi menor um pouquinho, mas ela segue a mesma tendência. Aqui a máquina mecânica e em azul a máquina elétrica. Quando nós falamos em produtividade, é a mesma coisa, as duas seguem a mesma tendência também. À medida que aumenta a velocidade, a produtividade começa a cair. Tanto na máquina elétrica quanto na máquina mecânica, né? Aqui o ajuste ficou bem baixo, no caso da máquina com acionamento elétrico, basicamente por causa desse dado aqui, a 6 km por hora. Aqui teve nas parcelas aqui, como nessa área aqui foi plantado início de dezembro, metade de dezembro por ali, e teve só 450 milímetros de precipitação nessa área do teste, tá? Então, uma precipitação muito baixa e bem irregular, né? Então, teve os dias que o soja estava morrendo mesmo. E aí, por coincidência, as duas parcelas, 2 de 4 parcelas do teste de 6 km por hora aqui apresentou esse sintoma aqui, que possivelmente era uma estrada antigamente aí, e que com o período da seca aí, ela acabou aparecendo esse problema. Então, esse dado de 6 km por hora aqui acabou sendo um pouco menor. Eu acredito que se não tivesse esse problema, ele provavelmente estaria mais para cima aqui, o que melhoraria aqui o ajuste. Aqui, se nós compararmos os resultados no gráfico aqui da transmissão mecânica e do acionamento elétrico, vocês podem ver que
ele vai se ajustar bem parecido aqui, ó. A hora que nós cruzarmos os dados aqui de produtividade em azul, produtividade em vermelho com coeficiente de variação, vocês vejam que ele tem uma relação bem íntima entre as duas variáveis, né? Aumentou o coeficiente de variação, diminui a produtividade, né? Aqui fica quase perfeito, ó. Esse gráfico aqui, se nós sobrepor a questão da produtividade com o coeficiente de variação, ele se assemelha bastante aí. Aqui, então, a gente tem os dados de produtividade em sacas por hectare, né? Em laranja da máquina mecânica e em azul da máquina com acionamento elétrico, tá? Então, vocês vejam que em todos os tratamentos aqui, em todas as variáveis dentro dos tratamentos, o acionamento com o sistema de motor elétrico foi superior, né? E à medida que aumenta a velocidade aqui, a semeadora mecânica tem uma tendência de sofrer mais com essa questão de perda de produtividade com o aumento da velocidade, né? Aqui tem a questão da variação que ocorreu, né? Variação de produtividade. Então, a 4 por hora, a máquina com o sistema elétrico produziu 11% a mais que a máquina com a transmissão mecânica, a 5, 15% a mais, a 6 km por hora, 8% a mais, e a 7 por hora, 24% a mais. Isso aí, se a gente transformar em reais, né, seria isso aí que estaria perdendo entre ter um sistema e outro, ou deixando de ganhar, né? Hoje em dia, se tivesse a máquina com um sistema de motor elétrico, estaria se colocando no bolso, na média, aí, 560 reais, se a gente pegar a média de todo o experimento, né? Aqui já entrando um pouco na questão da compensação de curvas, que a gente vai comentar, aqui foi um dos pontos de coleta para a compensação de curva. Então, foi um raio de 20 metros, com coleta de 10 metros para contagem de planta e 5 metros para contabilizar a produtividade. Na mesma forma que a tabela anterior ali, né, a gente tem com compensação de curva, né? Então essa avaliação só foi feita com a máquina montada com motor elétrico, porque só nessa configuração que é possível realizar esse teste, né? Então, com compensação de curva, a gente habilitava a funcionalidade e sem a compensação a gente desabilitava lá na tela, né? Então, do mesmo modo, ela, com a compensação de curva, ela teve uma uniformidade de distribuição de plantas aqui. Então, vocês podem ver na média de distribuição, com compensação e sem compensação, na linha interna, linha significa linha interna, linha central e linha externa. Então, com compensação de curva, ela manteve a mesma quantidade de plantas, né, aqui em 10 metros, né? E quando se avaliou sem a compensação de curvas, ela teve 121 plantas em 10 metros na linha interna, 116,7 plantas na linha central e 105 plantas na linha externa. Então, isso aí teve uma variação aqui de 15%, né, entre a linha interna e a linha externa na questão de população, né? Então, se a gente pensar aqui em 105 em 10 metros, 10,5 por metro, a gente está falando aqui em 250 plantas por hectare. 1.000 plantas por hectare, né? 250 mil plantas por hectare, mais ou menos. Se a gente falar em 12,2 plantas por metro, a gente está falando em 295 mil plantas por hectare. Então, é uma variação bem grande, né? Aqui também os dois testes aqui deu significativa a diferença, né? Para compensação de curva não deu significativo e deu somente significativo entre os dois tratamentos aqui para linha externa, né? Na questão de produtividade, assim, na mesma lógica de interpretação aqui da tabela,
a produtividade média do tratamento com compensação de curva produziu 1.642 e sem a compensação de curva 1.424. Então houve diferença também para a produtividade. Com compensação de curva dentro da própria máquina não houve diferença significativa. Em relação às duas tecnologias com e sem, houve diferença em todas as linhas, tanto na interna, na central, quanto na externa. Porém, sem compensação de curva, se diferenciou também aqui a linha externa. Ó. Houve diferença significativa na linha externa, A e B. Aqui também só para mostrar para vocês os gráficos aí de ajuste, né, com e sem compensação de curva, com em azul aqui, que ele permanece estável, né, e sem compensação de curva, a população de plantas aqui da linha interna em relação à linha externa cai drasticamente, né. O gráfico de produtividade, então aqui manteve a estabilidade, a linha com a compensação de curva, e sem a compensação de curva, nota-se que com a maior população, né, aqui estão os dois gráficos juntos, que é mais fácil de visualizar, com a maior população por hectare ou por metro, produziu menos do que com uma menor população, que é na linha externa, né. Aqui está os dados, então, de produtividade em sacos por hectare, aqui, né, dentro das colunas, tá? A diferença em percentual entre a linha interna, a linha central e a linha externa. Em azul, a gente percebe que com a compensação de curvas teve uma estabilidade, e sem compensação de curvas, da linha interna para a linha externa, houve aqui uma redução de 3 sacos, 0,4 a menos por hectare na linha externa em relação à linha, em linha externa produziu 3,4 sacos a mais do que na linha interna, onde tinha uma maior população. Isso, se a gente transformar em reais também, a gente está falando de R$220 a menos na linha central do que na linha externa e 320 na linha interna em relação à linha externa. Porém, um detalhe que a gente tem que levar em consideração, que a população ideal seria dessa linha aqui, a da linha interna, né? Mas a gente percebeu aqui nesse estudo que com população menor, ou seja, menos planta por metro, a produção foi maior. Então, dá para concluir, inclusive tem um outro gráfico aqui na frente, ó, e um outro talhão que a gente fez essa avaliação também. Esse é o talhão com a mesma variedade, a mesma adubação, porém só esse aqui é plantado no mês de novembro, 30 dias antes daquele teste ali, né? Então aqui já pegou umas chuvas a mais. Mas as variações continuam as mesmas. Ó, na linha externa, onde tinha menos plantas, ele produziu mais do que na linha média, que seria, ou na linha central, que seria a taxa adequada, e na linha interna, onde houve uma grande concentração de plantas, produziu menos ainda. Quer dizer que aqui houve uma competição e prejudicou a produtividade, né? Nesse caso aqui, se a gente pegar isso aqui sempre em valores de R$100 por hectare, R$100 por saca, que é o que mais ou menos dá o preço de soja nos últimos dias aí. Então aqui a gente está falando em R$1.300 da linha de variação entre a linha externa e a linha interna, né? É bem significativo isso na mesa passada, né? Esse aqui é um estudo de um americano falando sobre compensação de curva em milho. Eu só coloquei aqui porque eu usei como referência no artigo que eu vou mandar para o professor depois, né? Para fazer esses testes aí, então. E esse aqui é um trabalho que a gente fez na safra 17/18, também em milho, mostrando que, nesse caso, sim, a linha central, que é a população ideal, está expressando realmente uma melhor produtividade em relação à interna, que tem uma grande concentração de plantas, e a linha externa, que tem falta de plantas mesmo. Então aqui a gente pode perceber que esse estudo americano aí
está bem parecido com o que a gente coletou no campo aqui na safra 17/18. Se assemelha muito. Aqui partindo para as considerações finais, então, o que foi percebido é que o sistema por motor elétrico apresentou muitas vantagens em relação ao sistema de transmissão mecânica, né? Incluindo a redução do coeficiente de variação, que está diretamente relacionado ao aumento de produtividade, uniformidade de população em curvas. Então, como a gente viu ali, com a máquina elétrica e a funcionalidade de compensação em curva habilitada, a gente teve uniformidade de plantas dentro da mesma passada da máquina, né? Não teve aquela variação entre linhas de população, né? Que seria a eliminação da variabilidade induzida. Então, eu chamei aqui de variabilidade induzida porque é a máquina que está ocasionando uma variabilidade, né? Então, às vezes você vai lá colher, vai pegar, se por exemplo, pegar uma máquina para colher milho em uma curva, depois no mapa de produtividade pode apresentar alguma variação lá, que foi foi induzida pela máquina que não aplicou a taxa de plantas que deveria ter aplicado, né? E isso também acontece no fertilizante, né? Então, em alguns lugares está concentrando muito fertilizante, que seria a linha interna, e deixando a desejar na linha externa, né? E nesse caso, o sistema de motor elétrico também consegue compensar. Nas condições do experimento, né? Então, que a gente apresentou, há pontos na lavoura, então, que teve redução do potencial produtivo no sentido da transmissão mecânica de até 9 sacos por hectare, que na média lá do experimento entre um tratamento e outro, ou seja, a transmissão mecânica e o acionamento elétrico, na média ficou em 5,6 sacas, a menos para a transmissão mecânica. E se a gente pegar as máximas variações na compensação de curva, chegou a 3,4 sacas. Então, tem pontos na lavoura que a gente está deixando de colher 9 sacos a menos por hectare por essas questões aí. Aplicação de taxa de semente inadequada, coeficiente de variação alto, enfim, dentre outras funcionalidades aqui, dentre outras variáveis que a gente não analisou. A gente analisou apenas 2 variáveis aqui, que é a coeficiente de variação e a compensação de curvas. A perda de produtividade e de receita é muito impactante. Se a gente pegar um valor desses e multiplicar pelo número de hectares da fazenda, aí a gente vai chegar a valores bem expressivos, né? Isso aí que na minha visão tem que estar naquela mudança de percepção lá dos produtores, dos gestores, tudo isso, todos esses detalhes que a gente está deixando de ganhar, né? O sistema apresenta muitas outras funcionalidades que devem ser avaliadas. A minha intenção é avaliar as demais funcionalidades, reavaliar essas que já foram feitas nessa safra, que a minha intenção é usar esses dados para a elaboração da dissertação, né? Repensar o fator população. Então, a gente viu ali que naquela cultivar ali que a gente utilizou nos experimentos, que é a ativa, né, a BMX ativa, que seria uma cultivar que o pessoal recomenda uma população bem elevada. Nos 2 talhões, ali, em 2 épocas diferentes que foram feitas avaliações, ela se comportou melhor com uma população menor. Então, daqui a pouco, aí tem que com um sistema desses, por exemplo, um sistema de motor elétrico dentro da fazenda, aí é possível fazer experimentações, assim como uma analogia aí à aplicação de nitrogênio, a faixa rica, né? A gente poderia fazer esse tipo de experimento dentro da fazenda aí para comparar variedades e população, para ver qual que seria a melhor população para aquela variedade naquela condição da lavoura. E fica aqui a minha intenção de avaliar as demais funcionalidades. Aqui eu só coloquei um videozinho, mas acho que ele não vai rodar. Aqui eu só iria exemplificar que hoje o potencial das cultivares que se tem no mercado são de 160 sacas para cima, né? Mas no final lá sobra
60, 70 sacas na média. Ou seja, quando você passa lá pelo processo de semeadura, ela limita o teto produtivo. Ali você está dizendo quantas sacas por hectare você pode colher. A partir dali você é uma conta de subtração. Cada fator desse, e aqui eu elenquei alguns só como didática, né, para poder exemplificar, mas são inúmeros os fatores, cada um desses vai interferir dentro desse teto produtivo aí. Cada fator desse que deixa de ser feito ou é feito de forma inadequada vai interferir diretamente lá na produtividade, né? Ou seja, dentro desses próximos processos, depois do plantio, nenhum mais você vai conseguir elevar o patamar de produtividade que foi definido no plantio lá, né? O máximo que você vai fazer é tentar estabelecer ou preservar esse potencial que foi colocado lá no plantio. Aqui as referências que eu usei no artigo, que eu vou enviar para o professor depois, né? E uns foram citados aqui na apresentação. Seria isso mesmo. Fico à disposição aí para a gente poder discutir esses números aí.